Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre o Ciro Nogueira, que deu uma entrevista nesse canal aqui, ó, Canal Livre. É um podcast lá da Band News, né? Em que várias pessoas perguntando aqui para o entrevistado e coisa e tal. E, bom, e ele falou algumas coisas aqui que são preocupantes, tá? Ele falou que as ações de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos e as falas de Trump prejudicaram a direita no Brasil e coisa e tal. Ele está perfeitamente alinhado com a turminha ali da centro-esquerda que que queria, né, simplesmente o Tarcísio, que achava que estava tudo resolvido, que Bolsonaro estava morto, estava acabado, o Tarcísio iria ganhar e coisa e tal. E, de novo, eu não tenho nada contra isso, tá? Essa alternativa, para mim, é uma alternativa perfeitamente razoável para 2026. Mas eu reconheço que tinha um pessoal que já estava muito animado com essa história, já contando com isso, e para essas pessoas, de fato, a situação do Eduardo Bolsonaro e do Trump mudou as coisas. Mas o mais curioso é que ele está otimista para 2026, tá? Outra coisa que ele fala aqui também é que realmente a ideia do Centrão é não ter ninguém da família Bolsonaro na chapa, não ter nomes Bolsonaro na chapa, o que eu acho um erro, mas enfim. Vamos entender essa entrevista do cara aqui, do Ciro Nogueira. Evidentemente, eu falo para vocês, o Ciro Nogueira é uma pessoa importante, a gente tem que contar com ele. Mas eu não gostei do que ele falou. É verdade, mas política é assim, cara. Você não é amigo das pessoas, não, você combina com as pessoas, você, né, se ajuda um lado ao outro para chegar onde você precisa. Uma coisa que me preocupa nessa história aqui, com essa fala do Ciro Nogueira, é se ele está tendo dúvidas sobre sair do governo Lula, porque isto é um problema. O governo Lula daqui para frente vai ter um problema enorme, justamente porque a União Brasil e o PP, né, a tal novo partido União Progressista, aí, ele está saindo da base do governo. Isso é que está desesperando o Lula. E essa entrevista do Ciro Nogueira, meio que ele deu essa cutucada, essa ideia de que, não, de repente o Lula não está tão abandonado assim, de repente a gente pode ficar no governo Lula. Qual que é o problema, né? Isso é um problema, tá? Isso pode prejudicar a gente muita coisa. Então, é o que eu falo para vocês. Eu discordo do que o Ciro Nogueira falou? Discordo. Mas eu acho que a gente não devia bater muito no cara, não. Essa notícia foi sugerida por o Vingador da Careca Luminosa, Noiva Neurótica e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, eu falei para vocês quando teve o episódio todo do Eduardo Bolsonaro e do Trump lá das tarifas e da Magnitsky, coisa e tal, que isso é ótimo, excelente, e isso matou aquela galera que já estava contando já que ia ser o Tarcísio, com certeza que Bolsonaro ia passar a faixa pro Tarcísio, e ia ser o Tarcísio, já estava tudo esquematizado, já estava tudo prontinho para acontecer desse jeito, né? Mas, quando veio esse negócio, a coisa mudou, né? Porque passou a voltar a ser possível Bolsonaro disputar a eleição ano que vem. E isso desagradou a galera, né? A galera estava toda manejando para fazer isso. Isso atrapalhou os planos deles. De novo, eu não tenho nada contra o Tarcísio, eu considero o Tarcísio uma ótima opção ano que vem, votaria nele feliz da vida se for o candidato ano que vem, mas que havia esse plano exatamente da galera para isso, havia, né? Não necessariamente é um plano, eles estão iludidos justamente porque eles acham que eles conseguem controlar o Tarcísio. E não, eles não conseguem, o Tarcísio é bolsonarista, né? Mas aí nessa entrevista no Canal Livre, é um podcast aqui da Band News, né? Parece que esses jornais todos estão tentando fazer podcast. Não estão com muito sucesso não, tá? 18 mil views, alguma coisa que fez o streaming a 16 horas, né? Apesar de terem 6,35 milhões de inscritos, tem só 18 mil views. Isso daqui eu consigo com minhas lives semanal, eu chego nisso daqui, né? Mas enfim, eles estão melhorando, vão chegar lá, vão chegar no nível do Ancapsu em algum momento. E aqui está o Ciro Nogueira dizendo que as ações do Eduardo Bolsonaro e falas do Trump prejudicaram a direita. O que ele disse aqui? Ó? Eu não sei o que eu faria se o meu pai fosse injustiçado, mas foi um prejuízo gigantesco para o nosso projeto político. Nós tínhamos uma eleição completamente resolvida. Ou seja, o que ele está falando é justamente que ele entende o Eduardo Bolsonaro fazendo isso, ele sabe que o Jair Bolsonaro foi injustiçado, foi um erro da justiça brasileira, e você na condição de filho, você faria o quê, né? Agora, o erro disso daqui, como eu falei para vocês, é essa ideia de que o Eduardo Bolsonaro forçou o Trump a fazer esse tipo de coisa, quando não. Aliás, o próprio Eduardo Bolsonaro sempre deixou claro que era muito a favor da Magnitsky.
não das tarifas, né? A tarifa foi quem saiu, isso foi o Trump mesmo, que é a orientação dele de qualquer forma. Quem decidiu essa coisa toda foi o Trump, né? E não foi o Eduardo Bolsonaro. Queria colocar o Eduardo Bolsonaro como o culpado por isso. É assim, ele fez a parte boa, que foi justamente fazer a denúncia. Isso é importante. Mas o Trump só seguiu a denúncia dele porque, de fato, havia elementos ali. O Trump percebeu o quanto o Bolsonaro está sendo perseguido aqui no Brasil, né? Aqui, ó, o filho do ex-presidente se mudou para os Estados Unidos em fevereiro com o intuito de conseguir o impeachment de Alexandre de Moraes no STF, né? Desde então, Eduardo vem atuando para conseguir sanções contra Moraes e outras autoridades brasileiras. O governo de Trump também impôs tarifa de 50% a produtos brasileiros. O Ciro Nogueira classificou como erro grave a declaração inicial do Trump, que associou a decretação de tarifas a um gesto para ajudar Jair Bolsonaro no meio do julgamento da trama golpista no STF, né? Então ele achou que foi um problema, mas aí que tá, né? É o que eu falo para vocês, é um problema para o Ciro Nogueira. Para esse pessoal que queria, já que achava que tá tudo certo já, não, já tá certinho que vai ser o Tarcísio mesmo, é questão de tempo para condenarem o Bolsonaro ter que indicar alguém, e aí vai indicar o Tarcísio, e já tá tudo certo aqui, coisa e tal. Para o presidente do PP, a movimentação de Eduardo e a declaração de Trump deram fôlego a Lula. Eu discordo disso, como eu falei para vocês. Pode ter tido algum fator disso, alguma coisa teve, mas muito pouca coisa. Aqui, ó, há 3, 4 meses não ia ter condição nem de disputar a reeleição. Ele não tem condição de disputar a reeleição hoje, né? Aquilo não foi por conta do Bolsonaro. Você está dizendo que, na verdade, o Trump deveria ter citado a questão dos BRICS e a influência de figuras das cavernas, como Celso Amorim e coisa e tal. Isso teria sido melhor para a direita brasileira. Mas, de novo, teria sido melhor para a direita, não bolsonarista, entendeu? Para o pessoal do centrão ali, para o pessoal da centro-direita, vamos colocar assim, né? Porque querem o Tarcísio. Seria melhor para eles, não tenho dúvida alguma. Por quê? Porque bateria no Lula e não colocaria Bolsonaro no jogo. Agora, para os bolsonaristas, para o pessoal que quer Bolsonaro em 2026, não teve nada disso, né? Assim, o Ciro Nogueira, ele tem a opinião, ele tem o direito de expressar a opinião dele. O Ciro Nogueira nunca foi bolsonarista, ele não é bolsonarista. Como, aliás, diga de passagem, dependendo do que você chama de bolsonarista, eu não sou bolsonarista também, não. Eu apoio o Bolsonaro, acho que é uma ótima opção e coisa e tal, mas daí é dizer que é Bolsonaro acima de tudo e qualquer coisa não tem outra alternativa? Não sou desse tipo, não. Aliás, já critiquei muitas vezes o Bolsonaro aqui por várias coisas que ele fez aqui. Eu continuo achando que ele é a melhor opção para o Brasil, porque não tem outra pessoa na direita com a mesma capacidade dele. Mas, assim, seguir cegamente o Bolsonaro, não contem comigo com isso. O Ciro Nogueira é a mesma coisa, ele está defendendo o ponto de vista dele. Ah, mas é sacanagem que está sacaneando o Eduardo Bolsonaro? Não, pô, ele está defendendo o ponto de vista dele. Ele achava que estava tudo certo antes. Qual que era o único problema antes? Era o Bolsonaro ficar na cadeia, né? O Bolsonaro ficar preso, ser condenado, né? Mas, diga-se de passagem, isso também acabou não influenciando em nada. O Trump não conseguiu evitar a condenação do Bolsonaro. Aqui, ó, o Lula, agora, mas repara, aí você pode ter a impressão de que, caramba, será que então o Ciro Nogueira agora está com medo de sair do governo Lula, que talvez saia, coisa e tal? E aí ele esclarece bem a coisa aqui, ó. O Lula está hoje muito como favorito porque só tem um time em campo. É só o Lula que está disputando a eleição. O único candidato que tem aberto mesmo, forte, é o do Lula. Né? Tá faltando o Bolsonaro indicar. Não deixa de ser também mais uma dica para o Bolsonaro. O Bolsonaro tem que indicar o Tarcísio. Ou alguém, ou o Eduardo Bolsonaro que seja, ou a Michele Bolsonaro, né? Qualquer um, né? Ele acredita que, com a distância para as próximas eleições, a oposição terá tempo de se reorganizar. É aquilo que eu já falei para vocês em outros casos. Nesse momento, a situação está boa para o Lula, melhorou para o Lula. Né? Então, a pequena melhora que teve não foi por conta das tarifas ou do efeito Canadá, não foi nada disso, foi por conta da inflação que deu uma segurada. A inflação deu uma segurada, o preço da cesta básica caiu e com isso o Lula teve uma vantagem. Isso que deu vantagem ao Lula, só que é uma vantagem que não vai se manter. Até o ano que vem a tendência é piorar e piorar muito, né? Então, o que ele está falando aqui é basicamente a mesma coisa que eu digo para vocês. O Lula está bem nesse momento? Está melhor do que ele estava há 4 meses atrás, não tenha dúvida. Mas daqui para frente é ladeira abaixo, ele só vai piorar, né? Quando o outro time entrar para jogar com jogadores bem melhores, eu não tenho dúvida que a gente vira esse jogo e vamos ganhar essa eleição no próximo ano. Então essa é a boa notícia. Ele diz que o PP continua imbuído de participar da oposição, de fazer a oposição ganhar em 2026, né?
Aqui, ó, na opinião do Ciro Nogueira, a única conquista do governo Lula foi uma progressão de tabela que deveria ser uma obrigação e que o nosso governo não fez por causa da pandemia, né? A progressão na tabela do imposto de renda. Isso é uma coisa que certamente ajuda o Lula, não tenha dúvida. Mas, por outro lado, como afeta apenas uma parte da sociedade, e além disso, você tem o problema de que a inflação tende a subir com isso daí, isso vai acabar piorando a situação para o Lula, né? Eu tenho cobrado este governo, vou perguntar aqui para vocês, me cita uma medida desse governo de contenção de gastos, de redução de custos e de melhora da gestão a sério. Não tem, né? E ele falou também assim, que as pesquisas de diferentes institutos mostram que Lula venceria uma corrida presidencial caso a eleição fosse hoje. Elas também apontam um crescimento da popularidade do petista. As petistas, esse aqui é o jornalista falando, tá? Não foi o Ciro Nogueira falando, não. Aí, nesse domingo, o Ciro Nogueira admitiu ser inviável, neste momento, as chances de algum nome da família Bolsonaro integrar uma chapa presidencial, uma chapa para a presidência da República, né? E essa é a questão no final das contas. Ele estava falando para o público dele e estava falando aqui que ele acha que não, a família Bolsonaro vai pegar mal, não vai ser bom, não vai ser bom para as eleições ano que vem. Eu já falei para vocês, se ficar na dúvida, eu vou votar em quem Bolsonaro indicar. Mas vamos supor que fique na dúvida, que Bolsonaro não indique ninguém. E aí tem o Tarcísio e tem o Eduardo Bolsonaro. Eu vou votar no Tarcísio. Mas eu acho que o Eduardo Bolsonaro vai ganhar. Eu acho que o Bolsonaro... Por quê? É questão matemática. A coisa tende a ir para os extremos no final das contas, né? Aqui, ó. Ainda me mandou essa daqui, que ó. Tarcísio não será pau-mandado de Bolsonaro. Ciro Nogueira voltou a dizer que o governador de São Paulo e o governador do Paraná como nomes mais viáveis para o pleito ano que vem. Eu defendo nós escolhermos o melhor candidato à presidência possível, analisando não só a intenção de voto, mas rejeição, desconhecimento, e favorece os nomes como Ratinho e Tarcísio. Tudo que ele está dizendo aqui, ele está querendo focar em que o Bolsonaro faça a escolha. É isso que eles querem, que o Bolsonaro faça a escolha, né? E apesar de falar em injustiças contra o STF, contra Bolsonaro, Ciro Nogueira disse no programa que não considera Alexandre de Moraes um ditador ou tirano. Não acho isso, que Moraes seja um ditador ou tirano. Acho que há um excesso de ativismo judicial no país, é chegado o momento de dar um passo atrás, porque senão vamos ter uma eleição no que vem que a discussão vai ser se o Supremo, se isso é ruim para a democracia, né? Ou seja, ele tá com medo da opção Venezuela, do Supremo dizer que, pô, que esse negócio de eleição vai ser ruim para a democracia, né? E eu não duvido nada, porque quem vai ganhar vai ser a direita, e será que o Supremo vai deixar assumir, né? Então, esse é o problema, né? A pesquisa do Ciro Nogueira, cara, é a opinião dele. Isso quer dizer que a gente deve execrar o Ciro Nogueira e cancelar ele, parar de falar com ele, brigar com ele e tratar ele como petista? A minha opinião é que não, meu amigo. A gente precisa do Ciro Nogueira. E política é isso daí, não tem jeito. A gente tem que contar com as peças que a gente tem no jogo. Eu acho que o Ciro Nogueira continua sendo um apoio fundamental para Bolsonaro. Mas vamos aguardar para ver o que acontece. Vamos aguardar a decisão do Bolsonaro. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.